Boa tarde, queridos! Vamos chegando para mais uma transmissão aqui ao vivo. Glória a Deus! E o pessoalzinho já está chegando! Que bênção, que maravilha! Todos aqui juntinhos. Igreja Evangélica, subimos com Jesus. Desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos. Olha que gostoso, hein, gente? Alguém tem que colocar lá no grupo da igreja, que já começou, gente. Glória a Deus. A paz, irmão Sidney Rodrigues. A paz, Samuel, que está no trânsito e ouvindo também. Paz, Alzira. Vem chegando, pessoal, vem chegando. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, acabaram de colocar lá no grupo da igreja, que bênção. Assim todos vão poder participar. Ajude a divulgar, porque vai ser um momento que Deus, com certeza, mais uma vez, vai falar ao nosso coraçãozinho, amém? E tá chegando aí mais gente, olha a Ritinha chegando aí também. Cléo chegando juntinho, seja bem-vinda. Chuvinha aqui parou, onde eu tô agora parou a chuva, mas tá a temperatura certinha, hein? Certinha. E como você está aí do outro lado, abençoado? Tenho certeza que sim. Valdenir Moraes também chegando, glória a Deus. Hoje, sexta-feira, 25 de abril de 2025. E tá passando depressa, né? Tá passando bem depressa esse ano de 2025. E que possamos concretizar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o projeto de Deus venha a realizar-se na casa e na vida de cada um que está participando ou vai participar mais tarde. Não estou conseguindo compartilhar, então participa aqui, meu amado irmão. Continua participando juntinho. Realmente está um pouco complicado ultimamente para fazer a divulgação. Lá no meu WhatsApp, na minha atualização, já está postado, tá bom? Quem está no WhatsApp está lá na minha atualização postado. Queridos, quero falar com vocês algo que o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com vocês. Paz Stephanie, paz Yuri, paz Tiaguinho, sejam bem-vindos também. Quero falar juntinho com vocês da palavra do Senhor e algo que a gente se cobra muito. Eu tenho certeza que não é só eu tenho certeza que cada um de nós acabamos nos cobrando muito naquilo que não é necessário nos cobrarmos. E às vezes a gente abre mão de vigiar na área que precisamos vigiar. Boa tarde, Ritinha, seja bem-vinda você e a sua casa. A Larissa está na escola, mas está a Yasmin, a Ju aí junto com você. Beijão. Então, a gente quer muito ter um papel na história das coisas de Deus, um papel importante, e é muito comum no meio das pregações e das mensagens, nós nos posicionarmos como o protagonista da história, né? O personagem que na nossa cabeça é o personagem principal. E hoje eu estava estudando sobre o apóstolo Paulo e a conversão do apóstolo Paulo. E a conversão do apóstolo Paulo é muito interessante, porque a gente tem a mania de achar que só se converte a Jesus Cristo, ao Evangelho, pessoas que são extremamente carentes de alguma coisa, seja dinheiro, seja carente na área sentimental, né, na saúde. E nós temos aquela visão que a pessoa, para ter um encontro com Jesus, ela tem que estar necessitada de algo visível aos nossos olhos. E o apóstolo Paulo era um homem inteligentíssimo, um homem que estudou nas melhores escolas, tinha profissão, tinha dinheiro, veio de uma boa família, era um homem com várias cidadanias, dupla cidadania, ele tinha
acesso para ir, para voltar, para fazer. Era um homem muito culto e, além de tudo, ele era um homem extremamente zeloso e religioso à religião do povo hebreu. Essa senhora que está entrando, tadinha, ela já bateu no meu carro várias vezes. Espero que ela agora consiga. Ela pôs em cima do meu carro, então ela, para abrir a porta, ela bate. Mas enfim, gente. E o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, né, na história, a gente pode observar o seguinte, que ele não era necessitado de nada disso. Ele não reclama em nenhum momento da carência física, ele não reclama em nenhum momento da questão financeira antes do encontro com Jesus. Ele era um homem que tinha nas mãos dele o poder político, né? O poder de chegar e ter uma carta, uma autorização para ir lá e perseguir os cristãos. Então, pelo apóstolo Paulo e a conversão dele, a gente já percebe que a gente tem uma visão errada, que as pessoas que a gente vai evangelizar, ou as pessoas que têm que ter um encontro com Jesus, são aquelas que estão com defalque em alguma área da vida delas, seja financeira, seja profissional, seja familiar, seja em que área for. E a gente fica naquela vibe, né? Ai, a pessoa foi traída, então vou falar de Jesus. Ai, a pessoa está perdendo tudo que tem na vida, vou falar de Jesus. Ah, a pessoa está com um diagnóstico ruim, vou falar de Jesus. Legal, fala também. E pessoas que a gente vê assim, tem boa religião, tem boa estrutura familiar, tem estudo, tem dinheiro, tem profissão, a pessoa tem autoridade. A gente olha assim, esse não vai ter um encontro com Jesus. E ainda por cima, o apóstolo Paulo, ele era tão centrado, ele era tão zeloso, ele era tão cuidadoso na religião dele, que ele ainda tinha um ranço com quem servia a Jesus Cristo. É o balaio completo para nenhum de nós chegarmos e evangelizar. E aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Ninguém, quando ele era Saulo, chegou até ele evangelizando. E Estevão estava lá testificando realmente e evangelizando, mas, se você observar bem, não era uma coisa já assim, senta aqui, Saulo, vamos conversar. Tá isso, vamos ter um encontro, Não tá escrito. Tá escrito que ele lá, quando sabia que tinha um cristão, ele ficava lá sondando e ele ia lá procurar esses cristãos com autorização para ele poder levar preso e morto. Interessante, hein, gente? Então, voltemos aqui ao nosso raciocínio. Essa mentalidade nossa, que as pessoas têm que estar no fundo do poço para ter um encontro com Jesus, na conversão de Saulo para Paulo, para Jesus Cristo, é eliminado. E quem vai se apresentar diante de Saulo, no meio do caminho que ele estava lá indo numa trajetória, indo para quê? Para prender o povo cristão com autorização. Não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum profeta, não foi nenhum discípulo, nem foi nenhum apóstolo que chegou até Jesus, até Paulo, para chegar e falar para ele assim, cara, para de perseguir o povo de Deus, Jesus é o Filho de Deus, ninguém chegou nele. Quantas pessoas nós estamos enxergando com os olhos que o povo cristão daquele período de Atos Apóstolos, capítulo 9, olhava para o apóstolo, para o Saulo, né? Até então. A gente tem olhado para muitas vidas desse jeito. Inclusive eu, você. Aí vem o próprio Senhor Jesus, um grande clarão, um grande barulho, ele fala, Saulo, Saulo, a quem tu persegues, né? E vem aquele momento que Saulo fica cego diante da presença de Jesus, ele pergunta quem é ele, eu sou Jesus, ao qual tu persegues. Mas levanta, Saulo, você vai até uma rua chamada Direita, e lá tem um homem por nome de Ananias. E aí vem o nosso segundo desafio. A gente quer ser o Paulo, o Saulo, o
cara que teve um clarão e ele encontrou Jesus e teve vida transformada. Mas eu quero informar vocês que, na verdade, nós podemos estar, e glória a Deus por isso, na posição desse homem que estava na rua direita, chamado Ananias. Aí o Espírito Santo vai lá para Ananias e ele fala assim: Ananias, um homem por nome de Saulo, ele virá aqui e você vai ter que orar por ele, para que ele seja curado da cegueira. E também para quê, gente? Para instruí-lo. Ananias, quando escuta esse pedido de Deus, ele entendeu que era Deus. Ele já lembra de quem é Saulo. Saulo é um perseguidor do povo de Deus. Saulo era um homem que consentiu, ele ficou ali ao lado da morte do primeiro mártir, Estevão, e ele consentindo na morte de Estevão, ou seja, ali animando, né, colocando gasolina na fogueira, ajudando ali quem estava cometendo o crime contra o Estevão. Agora, observa comigo. Olha a importância de ser um Ananias. Porque Saulo obedece essa voz, à presença de Jesus, à própria apresentação de Jesus, e vai até a rua direita, né? Então está escrito aqui no capítulo 9, versículo... respondeu Ananias ao Senhor, versículo 13. Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha, Senhor, olha o que o Senhor está me pedindo. Quem sou eu? A palavra do Senhor diz no versículo 10 que Ananias era somente um discípulo. Gente, é muito comum no tempo de Jesus, igual agora tem bastante Enzo, Valentina, Laura, Lara, Helena, né? A gente vê muitos nomes repetitivos hoje. Na época não era diferente, então você vai falar, é o mesmo Ananias casado com Safira? Não, não é o mesmo, gente. Tá? Haviam muitas pessoas com muitos nomes iguais, assim como Judas, né? Mas aqui, ele só tem, sobre esse Ananias, nós só temos essas informações. Ele era um discípulo, alguém que até então a gente não tem nenhuma memória dele para saber, a gente não tem nenhum histórico dele. Às vezes a gente quer ser quem? A pessoa importante na história, do modo humano, mas pensa pelos olhos da guerra espiritual por detrás de tudo isso, a importância de Ananias. A gente não sabe quem era o pai dele, a mãe, a gente não sabe como ele vivia, se ele casou, se não casou, a gente não sabe como ele morreu, mas nós sabemos que no momento exato da história do povo de Deus, de uma mudança drástica na história da igreja, quando o Senhor, ele transforma um perseguidor em um grande homem de Deus, em um missionário que leva para outras nações, para o povo gentil, o evangelho de Jesus Cristo com tanta garra, levando açoites, deixando tudo por amor a Cristo, uma reviravolta que ia haver na história da igreja, dependia também de um homem chamado Ananias, um homem desconhecido, um discípulo desconhecido para nós até hoje, mas conhecido no reino de Deus, entre tantas pessoas que já estavam na história dos livros dos evangelhos, que haviam caminhado com Jesus no período dos apóstolos, dos discípulos lá, da crucificação, da ressurreição, das multiplicações. Mas aqui vem um nome anônimo para nós, um tal de Ananias. Por que não sermos nós esse Ananias? Pessoas que não vai ter
uma história para contar da gente, mas a gente está ajudando, a gente está sendo participante da criação de uma história do povo de Deus. Aí o Senhor fala para ele no versículo 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, quantos, aqui não declara muito, mas quantos conflitos Ananias, o discípulo Ananias não deve ter passado. Quanto medo de estar tomando uma decisão dele mesmo. Ah, pastora, mas foi Deus. Queridos, Deus tem falado comigo e com você, e mesmo assim nós temos dúvida de tantas coisas. O Senhor, Ele toca no nosso coração muitas vezes para fazermos algo útil e maravilhoso, incrível, né, de mudança. E a gente fala, será que eu vou tomar a decisão certa? Eu tomei tantas decisões erradas já na minha vida. Será que não é mais uma decisão errada? Será que provém de Deus? Então, será que eu não vou curar, libertar um homem que vai nos matar? Será que eu não estou indo ajudar uma pessoa que quer o mal do teu povo? Gente, é muito forte. E daí, ele fala, então, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ai, queridos, um homem como era Saulo, cheio de regras, de leis, ele olhava Jesus como um traidor da doutrina do Pai. Ele olhava Jesus como uma farsa. Ele zelava tanto pelo povo, pela religião, que ele olhava tudo aquilo como uma farsa. E quando ele foi impactado por Jesus, e humildemente ele recebe esse discípulo de Jesus, ele é surpreendido pela bondade de Deus na vida desse discípulo. Hoje, a igreja, se a gente chamar uma pessoa que acabou de nos perseguir, acabou de ajudar a morte daqueles que nós amávamos, acabou de fazer algo que para nós, no nosso contexto de leis, de legalismo, está errado. Mesmo nas coisas que realmente nós seguimos, a gente olha assim, está errado. Pensa comigo, meus amados, pensa comigo. Se a gente hoje falar, irmão, para um Saulo, se a gente orar para um Saulo ser curado, se a gente orar para um Saulo ser cheio do Espírito Santo, a casa cai. A casa cai. Se uma mãe for socorrer um filho que é mais perdido, a casa cai. Se um pai der voz para um filho que está perdido, a casa cai. Quanto mais nós que somos do povo de Deus. Mas aqui ele obedeceu e fez. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a visão. Então levantou-se e foi batizado. Gente, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas. E foi tirado dele a maior cegueira de todos, a ignorância religiosa. Foi tirado dele a maior cegueira de todos. Queridos, nós criamos sistema, nós criamos problemas, nós criamos métodos, mas Jesus, ele cria libertação. Todos os dias ele prepara uma libertação.
E nós achamos que a libertação de Deus tem que ser da nossa maneira. O Senhor está pronto para te usar, para erguer um império através de um ato seu de obediência. Hoje em dia, todo mundo quer pegar um microfone, todo mundo quer falar na frente, todo mundo quer cantar, todo mundo quer orar em público, todo mundo quer fazer uma live, se deixar, tira, vai, vamos fazer live, vamos fazer isso. Mas, gente, cadê o ato de discípulos como Ananias? Cadê? Aonde está aquilo que é nos bastidores? Que é no escondido. No escondido, ele ajudou a levantar a igreja do Senhor. Cada alma que o apóstolo Paulo depois chegava, tinha ali o quê? O trabalho de Ananias. Cada vida que foi curada através da vida do apóstolo Paulo, tinha lá o galardão de Ananias. Queridos, cada ação de Paulo tinha ali a ação de Ananias junto. Porque a partir do momento que Ananias obedeceu à voz de Deus, foi até onde estava o apóstolo, o Saulo, orou por ele, encheu ele do Espírito Santo, batizou ele nas águas, deu as coordenadas. A partir desse momento, Ananias ligou uma igreja nele, aleluia. Oh, glória a Deus! E nós, se um namora, todo mundo quer estar lá participando de um namoro. Se o outro come, todo mundo tem que estar comendo. Se vai na frente, todo mundo tem que ir para frente. Gente, Deus coloca ministérios diferentes. Deus coloca para que haja uma igreja completa. Senão vai ser uma igreja defeituosa, onde todo mundo é mão, ou todo mundo é pé, ou todo mundo é olho. Gente, cada um tem um chamado de Deus, e às vezes o seu chamado de Deus é o silêncio, é a sua postura, é o seu sorriso, é a sua intercessão lá escondida, é o teu abraço, é a tua coerência, é o seu bom testemunho, a tua obediência. Eu não sei. Mas hoje nós estamos vivendo um sistema no mundo evangélico que não combina com o andar de Deus sobre essa terra nos contextos bíblicos. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer estar em evidência, todo mundo quer ser o da igreja, o queridão, a queridinha. Gente, não é desse jeito que funciona. Antes a gente ia para a igreja, não era para ser filmado, não era para ser fotografado, a gente ia para a igreja para se derramar na presença de Deus. A gente ia para a casa do Senhor para ouvir as coordenadas dele, para adorar junto com o povo de Deus. Agora, desculpa, gente, mas está muito longe de uma unção de crescimento espiritual, onde nós queremos ser todos a mesma pessoa, onde todo mundo quer vestir a mesma roupa, ser a mesma pessoa, fazer as mesmas coisas. Deus usou Ananias para levantar um ministério de Paulo, para dar a chave inicial no ministério de Paulo, gente. O apóstolo Paulo, ele teve a chave vinda de Ananias. A chave veio de uma pessoa oculta para nós. Se eu for para ser um Ananias na obra de Deus, já é muito. Nós não precisamos de aparecer. Quem gosta de aparecer é o capeta, gente. Quem gosta de estar em todo, fazendo tudo, tirando tudo, é o demônio, gente. Ele quer o lugar que Deus colocou para cada um. Se nós observarmos bem, queridos, observarmos bem dentro de nós mesmos, há ministérios lindos. Quem muito quer entrar em evidência, gente, não sabe aonde está entrando. Quem muito quer se aparecer, não sabe o cárcere que está entrando. Nós não sabemos mais nada do discípulo Ananias, mas sabemos da continuidade que foi dada através de Paulo.
E o Senhor está pronto, Ele está precisando de Ananias na terra. Ah, pastora, mas eu sou um evangelista, eu quero ir para as nações. Gente, talvez você é o cara que vai dar o toque naquela pessoa que vai viajar nas nações. Talvez você é aquela pessoa que vai ser o que vai dar as primeiras notinhas. Olha, eu vou te dar uma dica bem forte. A minha mãe, antes de eu nascer, quando eu era muito pequenininha, ela fez acho que foi uma aula de violão 2, ela aprendeu umas posições. E não pôde continuar estudando por causa de pessoas amargas. Nem vou dar detalhes. Não convém. E eu lembro que nós ganhamos um órgão antigo, ela comprou um órgão antigo para a igreja na época que eu era criança, e estava lá em casa, e ela começou a tirar uma musiquinha, sozinha. E ela pôs uma argolinha, eu lembro como se fosse hoje, gente, ela desenhou uma argolinha assim naquela plataforma do órgão antigo, e começou a me ensinar. E a posição que ela sabia de violão, ela me ensinou. E ela falava para todo mundo, eu não consigo tocar, mas eu servi para fazer a Kelzinha tocar. E ali, gente, ela arranhava violãozinho menos que eu. E eu comecei a tocar o teclado do meu jeitinho, abençoada por ela, que todo mundo já sabe meu testemunho. E o violão foi ela que me ensinou as posições que eu sei. E eu ia tocando, e ela falava assim, como pode, né? Eu não consigo tocar. Eu não consigo tirar a música, mas a Kel, eu ensinei as posições e ela toca. Gente, a minha mãe, ela teve um papel de Ananias em várias vidas, do meu pai, na minha, de várias pessoas, muito forte. Hoje, tudo que eu consigo fazer é porque ela se posicionou como um Ananias em várias áreas da minha vida. Queridos, quando você tem um filho, vai gerar um filho na fé, você não pode continuar querendo ser estrela. Quantas mulheres, após o parto, ou homem também, ele chega até matar a sua criança, porque eles não conseguem compreender que a atenção não é mais deles. A glória deles está vindo através do bebê. Todos estão apreciando a sua genética, o amor que houve entre eles, através de um bebê. Mas há pessoas que não conseguem entender que a esposa está admirando o fruto do seu esposo com ela. Tem marido tão ciumento que não consegue ver que aquele bebê é uma parte dele, que a mulher está admirando e vice-versa. Há papéis que nós somos reconhecidos, não na hora que estamos executando, mas pelo fruto que dá, pelo fruto que vem. E hoje o Espírito Santo está alertando a nossa igreja e aqueles que estão participando a entender que um papel que parece secundário na história de alguém para o reino de Deus é um dos papéis mais importantes na história da igreja. Abra o teu coração. E talvez você já é um Ananias, mas na hora de decidir se vai até Saulo ou não vai até Saulo, você tem medo, como eu tenho medo. Talvez você nem está com essa pretensão de querer se aparecer, mas está tomado por um medo de decidir errado. Que talvez não, é o meu caso. Eu tenho medo de decidir errado. E busco ao Senhor. E não adianta as cacetadas que Ele vai dando na minha cabeça, as cajadadas, e eu vou teimosiano. Mas, enfim, talvez você está assim, Senhor, o Senhor tem certeza? Eu sei que Tu é um Deus que não erra, mas essa decisão é Tua ou vem da minha imaginação? Essa decisão é Tua ou vem da minha mente?
Mas como Ananias ia saber se era coisa da cabeça dele ou vinha de Deus? Como? Obedecendo. Como Ananias iria saber? Obedecendo. Indo até o local que Deus mandou ele ir. Porque se Deus mandou ele ir até aquele local e lá estava realmente Saulo, só poderia ser Deus. Que Deus nos dê a direção, né? Tô vendo a Iris Lene, beijos pro Victor, a Simone Ravaiani, beijo pros garotões. Tô vendo a Sandrinha, a Ancila Andrade. Deus abençoe. Então que nessa tarde de sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, Deus possa colocar os nossos pés a obedecer. Eu preciso muito. Para que a gente possa decidir certo. Para que a gente possa saber quando é a voz de Deus. E aqueles que estão achando que servir a Deus é só ser o protagonista da história, que sai um pouquinho do tripé também, né? Sai um pouquinho desse mundo corporativo que entrou na igreja, sai um pouquinho dessa disputa por poder, dessa disputa por lugar, desse desejo de aparecer, desse desejo de ser melhor que o outro. E entenda que cada um de nós temos um posicionamento. Uns são chamados para ser mão, outros são chamados para ser o pé. E a parte mais desonrosa é a mais que nós honramos. Por isso tudo é importante. Que Deus abençoe, que possamos ser vasos de honra na presença de Deus. Que nós possamos caminhar com Cristo com a leveza que Ele está no comando. E que Ele é um Deus que transforma pessoas que a gente acha que não precisa de transformação, mas é que Ele está chamando para si. Querido, se você chegou no finalzinho dessa live, vai lá no inicinho que você vai ser revestido da presença de Deus. Que o Senhor continue abençoando abundantemente. Amanhã temos culto na igreja da Cidade Dutra, às 18h30. Gente, vamos parar de ser lerdo, né? Pelo amor de Deus, né? O culto é às 6h30, chegar às 7h, não tendo feito nada o dia inteiro. Caçando coisa para fazer antes do culto, né? Caçando coisa. Quando acontece um incidente, tá trabalhando, tem um imprevisto, tudo bem, gente, mas tá lá, de boa, daí deixa para fazer tudo na última hora, para depois vamos criar vergonha, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E outra coisa, a turma da aula vai firme para a aula. Explora a capacidade do gênio lá, que ele tem bastante, viu? Um homem muito capaz. Aproveita. E outra coisa, gente, no domingo vão para a igreja e dá o domingo para o Senhor. Esse negócio de ter sono no culto, gente. Para mim, ou é demônio ou é falta de organização dos horários. Se você vem num serviço cansado, tudo bem, gente, mas você veio de casa, domingo, você tirou para fazer tudo para agradar todo mundo? Pelo amor, né, gente? Pelo amor. Vai firme, para de ser escravo da opinião das pessoas, das coisas dos outros, e chega firme lá no culto da tarde. Eu gosto de dormir à tarde, pelo amor, né? Acorda um pouquinho mais tarde no domingo, dá o domingo pro Senhor. É o mínimo, né? Outra coisa também, culto da Germânia, começa às 18, gente. Vai estar o pessoal lá fazendo culto. Na Germânia, faz favor, né, gente? Chegar um pouquinho antes, não depois. Então, vamos fazer acontecer. Tem um dia inteiro, gente. Vai chegar às 6h30 no culto que é às 6. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter condutas condizentes ao que nós chamamos de cristianismo. Né? Porque o cristianismo, ele é pontual. Deus é pontual. Ele tarda. Ele está no tempo dele, gente. Ele nunca falha. Tem também o grupo de jovens que vai estar às
13h15, né? Simone lá no Recanto. E o Tiago vai estar pregando no domingo. Os grupos apresentando no domingo, né? 2 grupos. Gente, vão ser os 2 grupos e fim de papo, tá, gente? Os 2 grupos e fim de papo, tá? E lá na Germânia vai estar lá a Lúcia adorando a Deus com sua filha e quem for com ela. Com ela está ensaiando. É isso aí, gente, ó. Um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa paz. Que o Senhor abençoe abundantemente. Amanhã, aproveita depois da aula, ou antes da aula, ou antes do culto, vai lá, ensaia, pessoal, tá? No domingo também vai lá, ensaia o louvor, para ficar tudo muito bonito. Beijo no coração de cada um. Fiquem na santa paz.